E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuando aqui a nossa próxima aula. Essa vai ser a nossa aula de número 11. Na última aula a gente conheceu aqui as ferramentas de dimensão e texto, né? Vimos também aqui a questão da fita métrica e do transferidor, mas que a gente pouco vai utilizar. E nessa aula a gente vai conhecer um pouco as ferramentas seguintes aqui da nossa barra, certo? E vamos entender aqui que são ferramentas importantes para a gente estar trabalhando a questão de zoom do programa e, como eu já expliquei na primeira aula, o orbitário e o panorama, só para vocês estarem se orientando aí dentro do programa. Então tem uma volumetria básica aqui, feita da nossa última aula, só para vocês entenderem melhor. A gente vai estar vendo rapidamente essas ferramentas, vou explicar um pouquinho dessas ferramentas aqui abaixo, plano de seção, girar essas situações aqui. Essas aqui embaixo do layout 3D Warehouse a gente não vai ver, eu vou explicar numa próxima aula que seria isso aqui. E aí a gente vai passar para outras ferramentas que vão estar aqui, tá? Vou trazer elas para cá, que elas se complementam. Essa parte da plano de seção, essa ferramenta aqui ela é mais completa, tá bom? Então, nessa aula vamos conhecer aqui o que a gente já viu. Basicamente vamos relembrar aqui o que é o rotar, segurar no scroll para movimentar aqui dentro do programa. Rotor aqui, segurando no scroll, segurou no shift, você vai ter a mãozinha, que é a nossa ferramenta panorâmica, tá ok? Ela é a nossa letra H, mas se você simplesmente estiver trabalhando com rotar, tá? Aqui, com orbitar, desculpa, a ferramenta orbitar e segurar no shift, já vai ser a nossa ferramenta mãozinha aí, que ela vai servir para isso, ó. O orbitar eu giro o meu projeto e quando eu seguro no shift, eu consigo trazer o meu projeto, né? Organizar o meu projeto. Se ele estiver aqui, eu consigo trazer ele para o eixo da tela, consigo levantar, consigo baixar. Basicamente é isso aqui. Nossa ferramenta de zoom básica, passando aqui para baixo, tem a tecla de atalho com a letra Z de zoom. Então, clicando no Z vai habilitar aqui nossa ferramenta de zoom e ela funciona da seguinte forma. Eu clico no botão esquerdo, se eu arrastar para frente, ele vai vir para aqui, ó, vai vir trazendo aqui a volumetria para próximo de mim. Se eu puxar o mouse para trás, ele vai dar um zoom para trás. Então, bem básico, o zoom vai fazer isso aqui. Também posso estar tirando aqui com o scroll, ó, rotacionando o scroll do mouse, ou segurei o zoom, faço isso e isso, ele dá uma ampliada aqui pra gente, ou né, dá uma afastada com relação ao zoom. O zoom aqui abaixo, o zoom aqui ao lado, a janela de zoom, você clicando nela, ela não tem tecla de atalho, você clica nela, é aqui, ó. A partir do momento que você clicou e faz uma área, ele vai te dar um zoom dentro dessa área que você criou aqui, ó. Então, se eu der um zoom aqui, vou fazendo uma área aqui mais próxima, ó, ele vai trazer esse zoom para perto de mim, ok? Então, digamos que eu tivesse bem aqui, peguei esse zoom e fiz aqui, ele vai me dar o que eu coloquei dentro da minha área de seleção do zoom, ok? Basicamente, essa ferramenta faz isso. O outro zoom que a gente tem é o nosso zoom modelo centralizado, que ele vai simplesmente pegar tudo que tem na minha tela e vai centralizar. No caso, a única coisa que a gente tem modelado aqui é essa volumetria aqui de um ambiente, né? O começo de volumetria de um ambiente. Se eu clicar aqui, ó, ele vai dar um zoom ao ponto de colocar ela toda dentro da minha área de trabalho. Se eu tivesse essa volumetria e mais alguma coisa aqui, e eu clicar nela, ele vai fazer isso, ó. Ele vai conseguir, de qualquer forma, ó, enquadrar tudo dentro da minha área de trabalho, ok? Essa ferramenta ela tem uma tecla de atalho, é o Shift e Z, tá? Você clicar Shift e Z, automaticamente ele vai te trazer para cá. Nós vamos ver na prática como que a gente vai estar utilizando essa ferramenta bastante, principalmente quando a gente estiver trabalhando volumetrias um pouco mais complexas, tá? Às vezes você vai estar trabalhando em uma determinada volumetria, vou fazer aqui esquematicamente, você vai estar trabalhando aqui dentro de um ambiente, por exemplo. E aí, ó, já se tornou mais difícil de você estar se orientando. Então vejam só, por que é importante a gente trabalhar com zoom, com o orbitar e o panorâmica. O Ctrl, né, o scroll do mouse segurado, desculpa, o scroll do mouse segurado, com o Shift, porque às vezes a gente vai se perder aqui, ó. Quando o ambiente ficar muito pequeno, a gente pode se perder, ó. Então eu vou estar trazendo aqui, ó, rotacionando, Shift, rotacionando, Shift, ó. Vou estar orbitando, segurando o scroll e Shift. Me perdi, Shift Z, ele faz isso, ó. Ele me traz para a volta do projeto e aí eu consigo me orientar dentro do programa.
tá bom? Então, basicamente, essa aqui vai ser uma ferramenta que a gente utiliza muito. Isso aqui é o princípio dela. Passando aqui para a nossa outra ferramenta, é a ferramenta anterior. É como se fosse um Ctrl Z, tá, pessoal? No último zoom que a gente fez. Então, nem precisa utilizar, só vou explicar para vocês. O que é importante aqui é, de fato, saber se orientar com o scroll, o orbitar e o scroll mais o shift, que faz a nossa panorâmica, faz a mãozinha aqui, tá? Isso aqui é bem importante vocês praticarem para terem essa agilidade com relação à movimentação dentro do programa. E basicamente disso aqui é o que a gente vai ver com relação a zoom. Passando aqui para baixo, deixa eu tirar essa face, a gente vai ver mais lá para frente, quando a gente for ter uma aula de posicionamento de câmera, que a gente utiliza esse bonequinho aqui basicamente para isso. Ó. Onde eu posiciono ele é como se eu colocasse um homenzinho posicionado no meu projeto, tá? Vou explicar bem rápido ele aqui, porque a gente vai ter uma aula bem bacana de posicionamento de câmera. Eu vou explicar bem melhor essa questão aqui dessa ferramenta. Aqui a gente tem a ferramenta do olhinho, que depois que a gente coloca ele, ó, vira um olho, certo? Então, ó, eu mexo aqui no meu scroll, desculpa, no meu mouse, não mexo no scroll, porque se eu mexer no scroll ele sai dessa ferramenta, tá ok? Mas, a princípio aqui, vamos explicar bem rápido, ó. Cliquei ali, virou o olhozinho, eu clico no botão direito do mouse e vou girando aqui como se fosse eu girando a minha cabeça dentro do ambiente, tá? E aí a partir do momento que virou o olhozinho, aqui embaixo ele está me dizendo que a altura dos meus olhos tem 1,68 m. Se eu quiser essa altura dos olhos com 1 metro, basta eu digitar e ele vai baixar, ó. Então é como se eu estivesse na altura do olho do observador aqui dentro do ambiente, tá bom, pessoal? Aqui, essa ferramenta de percorrer, a gente quase não vai estar utilizando, tá? Vamos pular ela aí. Quando a gente for ter uma situação dela aqui, ó, posso estar fazendo um vídeo, alguma coisa com ela aqui onde eu seguro e aí quer dizer que está passando a minha câmera, percorrendo a minha câmera. Mas raramente a gente vai estar utilizando isso aqui, tá, pessoal? Estou só explicando para vocês. Então o que é importante aqui é posicionar a câmera, que é o homenzinho, onde a gente posiciona ele ali, ó. Vira o olhinho, a gente clica no botão direito e vem rotacionando aqui, dando vários cliques, ó. Girei o mouse, soltei, virei o mouse, soltei, até eu posicionar onde eu quero me visualizar. E é como se eu estivesse observando na altura dos olhos de um observador, na altura de 1,68 m. Então, dessa ferramenta aqui, outra que é importante, que é nosso plano de sessão. É aqui onde a gente vai fazer os cortes, ó. Cliquei no plano de sessão, automaticamente eu tenho essa ferramenta aqui, ó, sessão, tá? Cliquei aqui no plano de sessão, eu posso colocar o meu corte onde eu quiser. Então aqui ele me diz os eixos, ó, vermelho, verde e azul, ok? Para eu me orientar. Então aqui, digamos que eu quero fazer um corte, basta eu clicar na ferramenta, segurei aqui nesse eixo, dei um clique, ele vai me pedir aqui o nome do meu corte, o símbolo, vou deixar seção 1 e símbolo 1, apertei OK, automaticamente, ó, ele fez isso, ok? Então ele está fazendo uma linha de corte até aqui, porque deve existir alguma coisa oculta por aqui, tá bom? Então, às vezes ele até mostra coisas pra gente ali que a gente não tá vendo. Deixa eu tentar achar aqui é uma linha que provavelmente a gente fez com a nossa trena na última aula ou o nosso transferidor, tá ok? Então, pronto. Já achei aqui o que ele era, vou fazer o meu plano de sessão aqui novamente e olha lá, agora ele vai cortar, ó, certinho, só aqui é onde eu tenho volumetria. E aí eu posso simplesmente selecionar ele aqui e com a letra M eu movo ele para onde eu quero. Então ele vai me fazer um plano de corte e aqui eu tenho os controles desse plano de corte, tá ok? Vou explicar melhor numa aula de corte quando a gente for fazer. Vamos utilizar essa ferramenta, mas já pratiquem, conheçam ela aí, tá bom? Então, basicamente, se eu quiser um outro corte, eu clico aqui, plano de seção, faço um corte desse lado, dou o nome para a seção e o corte que eu quero, e aí eu seleciono aqui, aperto o M e movo, e aí vai ter meu plano de corte feito daqui para cá. Aqui eu posso visualizar o que tinha para trás da linha, aqui eu oculto o que tem para trás da linha, e essa parte aqui, ó, ele vai estar fazendo para mim um fechamento desse projeto que a gente vai ver melhor lá na frente, tá bom, pessoal? Ó, fechei aqui, se eu quisesse visualizar melhor, deixa eu achar a vista que é essa frente, ó. Se eu quisesse estar visualizando melhor aqui, eu tenho esses controles, tá, de seção de corte. Então, basicamente, essa aqui
vai ser a nossa aula explicando o Zoom e essas ferramentas aqui, já entrando um pouquinho na seção de corte. Treinem o que a gente está vendo aqui. Eu estou explicando por alto, mas a gente lá na frente, conforme for fazendo as modelagens, a gente vai ter aulas específicas de corte, aulas específicas de posicionamento de câmera, aulas específicas, tá, para cada situação que a gente de fato vai enfrentar na realidade aí num projeto de arquitetura profissional dentro do escritório de arquitetura, ou para a faculdade, ou para o que seja, tá bom? Design de interiores e tudo. Então essa aqui foi a nossa aula de número 11. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aí no curtir do canal, compartilhem essa aula para quem vocês acham que precisa conhecer o nosso canal. E eu peço que vocês se inscrevam também, porque quando eu for postar as próximas aulas, vocês já vão ficar avisados, já vão saber que o YouTube atualizou, nosso canal atualizou com as aulas que vão vir consequentes a essas. Tá ok? Então, muito obrigado. Pratiquem, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.